É isso aí, pessoal. Que alegria poder estar aqui com você, estudando aí para um novo concurso, né? Que a gente está esperando com grande ansiedade aí para você que está aí, né? Estudando pra caramba em tempos de pandemia, se controlando, se segurando. Tem gente que está aí já no novo normal, mas não está nada normal, está aí estudando que nem o louco. E eu quero dizer uma coisa para você, né? Nesse tempo aí tão precioso, tão que você está conquistando, você está ganhando um tempo para você poder estudar, mas muitas coisas estão acontecendo ao seu redor, né? Então, tente não trazer somente as notícias ruins para o teu coração, né? Tente trazer as notícias boas, porque as notícias ruins, sendo muito grandes, elas acabam interferindo completamente em qualquer projeto seu, de vida, de estrutura e tudo mais. Eu espero que a tua saúde esteja bem, eu espero que tudo esteja bem, mas eu espero também que você consiga se controlar para que você possa aproveitar mesmo essa oportunidade. Se não saiu ainda o edital, porque está para sair, então a gente está correndo a favor desse edital, a favor da sua aprovação, a favor de você iniciar na carreira fiscal o mais breve possível. Esse é o direito, é o desejo do professor Tudão para a sua vida, tá bom? Vamos então começar uma matéria importantíssima para você que quer ser fiscal. É claro que eu vou seguir o edital anterior, que foi lá em 2011. Eu preparei colegas fiscais para essa turma que passou em 2011. Vários colegas eu preparei em curso presencial lá em BH. Eu lembro que eu passei o meu carnaval inteiro dando legislação de tributos municipais para eles, e eu fiquei muito feliz com a grande quantidade de aprovados na época. Então agora é a sua vez. Eu já tenho esse histórico de aprovar futuros fiscais. Eu espero que você entre nas minhas porcentagens, né, como os vencedores que vão passar nesse concurso. Tá bom? Esse é o meu desejo. Vamos entender como é que foi o edital do último concurso? Só para você entender. Vai na telinha. Então, o último concurso foi em 2011. Foi a época a Fundação Dom Sintra, não creio que vai ser agora a Fundação Dom Sintra, mas foi a época, aquela situação foi da Fundação Dom Sintra, né? E 15 questões, e na época nós tivemos também a prova discursiva, quer dizer, então foi uma provinha bem completinha com legislação e mais prova discursiva, onde caindo legislação. Quer dizer, bastante importantes informações aqui para nós. O que mais? Então, a gente quer o quê? Quer invadir a Prefeitura de BH, né? Para isso, o que eu aconselho você já começar a estudar antes mesmo que saia o nosso edital, né? Então, vamos lá. Para nós, então, o entendimento é de que o conteúdo que nós vamos estudar, né? O conteúdo que nós vamos estudar, propriamente dito, é o Código Tributário Municipal, a Lei 1310, de 31 de dezembro de 1966. Então, CTM, né? Então, veja, apesar de ser um Código Tributário Municipal que foi publicado após o Código Tributário Nacional, por até uma necessidade que o próprio Código Tributário Nacional tenha a tratar, apesar disso, eu vejo que a legislação dos impostos municipais não estão mais lá. Então, no Código Tributário Municipal, você vai estudar comigo regras gerais. Entre elas, algumas regras relacionadas a como que você vai fiscalizar, algumas regras relacionadas ao processo administrativo tributário do município. Então, tem regras gerais importantes, inclusive as regras o único tributo que eu considero que possa cair lá é a contribuição de melhoria, que tem detalhamento próprio nesse código. Tá bom? Sempre cai uma possibilidade de uma questãozinha da condição de melhoria. Então, a gente vai estudar o CTM pensando nas regras gerais que temos ali sobre toda a legislação tributária municipal, né? Essa é uma situação propriamente dita, né? E aí o que acontece? O ISSQN, nós vamos estudar onde? Podemos estudar no regulamento do ISS, é o RIS, está vendo ali? RIS, aprovado pelo decreto 17.174, de 27 de setembro de 2019. Nós temos o ITBI, né, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis por Ato Oneroso entre Vivos,
A Lei 5.492, de 21 de dezembro de 1988. Nós temos o IPTU, através de Lei Municipal 5.641, de 22 de dezembro de 89. Nós temos as taxas municipais, através de lei própria, também a 5.641, de 22 de dezembro de 89. E o PAT, nós temos um processo administrativo tributário com seu regulamento dado por decreto, o 14.456, de 16 de junho de 2011. Então, olha aqui para mim. Diferente de alguns municípios brasileiros, onde tudo fica concentrado no Código Tributário do município, que é o caso, por exemplo, do município de São Paulo, onde se você estudar o CTM de São Paulo, você vai estudar toda a matéria. Aqui não. Aqui a gente vai estudar o CTM e mais as leis dos impostos. Em alguns casos eu vou preferir o regulamento porque está mais atualizado. A legislação está meio bagunçada aí no site próprio da Prefeitura de BH. Foi muito pior em 2011, que a gente tinha que ficar fuçando na legislação, deu muito trabalho em 2011. Agora não, agora a gente tem uma situação um pouquinho melhor, mas de qualquer forma a gente vai começar o nosso estudo pelo Código Tributário do município e depois a gente vai dar continuidade ao nosso estudo com outras legislações. Aí a gente vai para o ISS, vai para o IPTU, vai para o ITBI, finalmente vai para as taxas e aí o processo administrativo tributário. Aqui no CTM a gente já tem algumas regras importantes a respeito do processo administrativo tributário e a gente vai citar isso para você, tá bom? Vamos começar então o nosso curso? Então aqui foi tudo uma apresentação muito importante para que você saiba que a gente está antenado. Às vezes você fica pensando assim, o professor Tudão, ele não está antenado aí nas mudanças legislativas. Não, a gente está antenado nas mudanças legislativas. A gente tem uma preocupação com poder lecionar para você o que está de acordo com a legislação atual vigente, tá bom? Vai na telinha então para a gente começar. Então a gente vai começar, como deve se começar, pela legislação genérica do imposto, que é o Código Tributário do município, tá? Então, o CTM é uma lei municipal de número 1310, de 31 de dezembro de 1966. Apesar de ser de 66, nós estamos pegando a lei mais atualizada possível, né? Então, o que fala essa lei? Ela institui o Código Tributário do município de BH e contém outras providências. Então, ela institui o Código Tributário Municipal e contém outras providências. Então, legal, porque a gente tem essa informação aqui para a gente passar para você, relacionada ao nosso tributo. Então, ele diz aqui para nós, a respeito de toda essa situação. Ele fala assim, do sistema tributário do município. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre os fatos geradores, incidências, alíquotas, lançamento, cobrança e fiscalização dos tributos municipais. Veja que essa parte aqui, fato gerador, incidência, alíquota, já estão todos em leis próprias. Tá? Não vai ser mesmo aquela situação que a gente estava falando. Não vai ser aqui que a gente vai encontrar os detalhes a respeito. Não. Vai estar em lei própria. Então, a gente vai estudar o regulamento do ISS, vai estudar a lei do ITBI, vai estudar a lei do IPTU. Tá bom? Agora, lançamento, cobrança, fiscalização dos tributos municipais, aí sim, você vai ver que a gente vai estudar juntos aqui no Código Tributário do município. Tá legal? Bom, da legislação fiscal, artigo 3º. Nenhum tributo será exigido ou alterado, nem qualquer pessoa considerada como contribuinte ou responsável pelo cumprimento de obrigação tributária, senão em virtude deste código, que é uma lei, ou de lei subsequente. Olha aqui para mim. Então, primeira característica importante do Código Tributário do município de BH, você sempre vai comparar ele com a Constituição Federal. Aquilo que está de acordo com a Constituição Federal foi recepcionado. Aquilo que estiver em desacordo com a Constituição Federal não foi recepcionado, é como não estivesse nem no mundo jurídico mais. Não estivesse mais gerando nenhum efeito. Não tivesse nem vigência. Você entendeu? Então, na verdade, passa a não ter eficácia, porque não gera efeitos a legislação que seja contrária à Constituição Federal. Então, tomem cuidado. Por exemplo, esse artigo 3º do CTM, falando que ninguém poderá deixar de fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, inclusive contra tributos, lembra para nós o princípio da legalidade tributária previsto no artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal. Então, ele está falando, a lei municipal aqui que vai levar em consideração se é tributado ou não é o CTM e outras leis, no caso a lei do ISS, a lei do ITBI, a lei do IPTU.
Tá bom? Vamos lá. Então, na verdade, coloque essa informação dentro da tua cabeça aqui, né? Quer dizer, é o princípio da legalidade tributária. Então, estamos diante do princípio da legalidade tributária, artigo 150, inciso número 1, né, da nossa Constituição Federal. Tá? Artigo 150, inciso número 1, da nossa Constituição Federal. Tá certo? Então, importantes informações aqui para a gente poder levar para a prova. Bom, aí o que ele fala mais? Da administração fiscal, artigo 6º, todas as funções referentes a cadastramento, lançamento, cobrança, né, recolhimento, restituição, fiscalização de tributos municipais, aplicação de sanções por infração de disposições desta lei, bem como as medidas de prevenção e repressão às fraudes, serão exercidas por órgãos fazendários. Então, ó, quem vai fazer lançamento, quem vai cobrar, quem vai dar direito à restituição, quem vai fiscalizar são os fiscais, né? Quem vai fazer alguma medida de prevenção ou repressão às fraudes são os fiscais. São os órgãos fazendários. Então, entra aqui os fiscais de BH, os fiscais auditores da Receita Municipal de BH, né? Então, os órgãos fazendários, repartições aí subordinadas, segundo as atribuições constantes de lei de organização dos serviços administrativos e respectivo regulamento. Artigo 7º. Os órgãos e servidores incumbidos da cobrança e fiscalização dos tributos, sem prejuízo do rigor e vigilância indispensáveis ao bom desempenho de suas atividades, darão assistência técnica. Grifa isso. Então, o fato do fiscal estar ali não significa que ele só vai lavrar auto de infração. Ele deve dar, olha lá, darão, né? Deverão dar. Não é uma situação de que, é possível. Não, darão, deverão dar. Né? Nessa nossa primeira aula do ISS-BH, você está pensando aqui, eu vou, a princípio, só vou lavrar auto de infração e vou encher, né, os cofres públicos da Prefeitura de BH. Não, você vai, a princípio, estar debaixo de uma situação onde você também é obrigado a dar assistência técnica. Por quê? Porque você, a princípio, sabe que as leis fiscais têm dificuldade quanto à interpretação e observância. Então, a assistência técnica ao contribuinte sobre a interpretação da lei e a fiel observância da lei. É isso que ele quer dizer. Parágrafo único. Aos contribuintes é facultado reclamar aos respectivos órgãos responsáveis a falta dessa assistência. Ou seja, provavelmente você vai ver colegas sofrendo lá o que nós chamamos aspectos relacionados à ouvidoria. Né? Quer dizer, hoje em dia, olha aqui para mim, hoje em dia as prefeituras, aliás, todo o serviço público sabe que deve prestar um serviço de qualidade. E quando esse serviço não é prestado de qualidade, existem dentro dos órgãos públicos a ouvidoria, que é justamente para que se faça reclamação quanto ao serviço. Então, se o fiscal, a princípio, durante uma solicitação do contribuinte, a princípio, tirar uma dúvida, uma interpretação legislativa, ele se recusa, ele não deseja fazê-lo, de alguma forma ele se atrapalha ou atrapalha ali o contribuinte, ele pode sofrer uma ouvidoria, que pode gerar até uma situação de uma sindicância, quer dizer, pelo descumprimento de uma função administrativa que lhe é cabida. Tudo bem? Volta na telinha. Nunca pensei, né, que o fiscal pudesse sofrer um processo administrativo por falta dessa informação, né? Mas é interessante a gente conhecer. Artigo 8º. Os órgãos fazendários ou responsáveis farão imprimir e distribuir modelos de declarações e de documentos que devam ser preenchidos obrigatoriamente pelos contribuintes para efeito de fiscalização, lançamento, cobrança, recolhimento de impostos, taxas e contribuições. Olha aqui para mim. Quando ele fala desses documentos aí, cada vez mais esses documentos estão no site da própria prefeitura. Você entra no site da prefeitura de BH, entra lá no ISS, BH ISS, você vai ver a quantidade de documentos que estão disponíveis aos contribuintes eletronicamente. O contribuinte baixa lá, imprime, vai lá e preenche seus dados, ou de forma eletrônica entrega para a Secretaria Municipal de Finanças aqui de BH, está tudo feito. Então, temos muitos desses serviços hoje feitos totalmente no site oficial da Prefeitura de Belo Horizonte, tá bom? Volta na telinha. Artigo 9º. São autoridades fiscais, para efeitos dessa lei,
as que têm jurisdição e competência, né? As que têm jurisdição e competência, né? Definidas em leis e regulamentos. Então, jurisdição e competência definidas em leis e regulamentos é a matéria aí reservada aí à situação do nosso imposto, né? Bom, agora um tema importante, né, que o CTN define também lá no artigo 127. Então, no domicílio fiscal aqui em BH, artigo 10, considera-se domicílio fiscal do contribuinte. O que é o domicílio fiscal mesmo, professor? Olha aqui para mim. Domicílio fiscal é aquele local onde o contribuinte deve ser encontrado, o local onde o contribuinte oficialmente deve ser intimado, notificado, a comparecer à prefeitura, a se defender num processo administrativo, alguma coisa nesse sentido. Então, é o local de domicílio para efeitos fiscais, tá bom? Vai na telinha. Então, considera-se domicílio fiscal do contribuinte ou responsável por obrigação tributária. 1. Tratando-se de pessoa física, o local onde habitualmente reside, então a sua residência habitual. Ou sendo este, não sendo este conhecido, o local onde se encontra a sua sede principal de atividades ou negócios. Então, primeiro eu vou procurar, né, o local onde a pessoa habitualmente reside. Depois eu vou pegar a sede principal de atividades ou negócios. 2. Tratando-se de pessoa jurídica de direito privado, o local de qualquer de seus estabelecimentos. Então, segundo 2, tratando-se de pessoa jurídica de direito privado, aí vem o que nós chamamos aí as empresas, o local dos seus estabelecimentos. Daqui vem um princípio, cada estabelecimento, prestador de serviço aqui no nosso município de BH, tem que seguir esse princípio, é o princípio da autonomia dos estabelecimentos. De acordo com o princípio da autonomia dos estabelecimentos, cada estabelecimento de forma autônoma tem que cumprir as suas obrigações acessórias. E o que são obrigações acessórias, professor? Obrigações acessórias são aquelas que são obrigatórias aos contribuintes, né? Mas não tem nada a ver com o pagamento de tributos. Então, eles são obrigados, cada estabelecimento, a ter a sua inscrição cadastral ou a ter a sua emissão de nota fiscal ou a ter a sua emissão, né? Inscrição cadastral, emissão de nota fiscal ou a ter a sua escrituração de livros, né? Então, aqui também nós temos a situação da escrituração do livro fiscal. Então, são essas as situações aí propriamente ditas, tá bom? Então, guarda e leva para a prova. O que mais? Aí ele fala assim, ó. 3. Tratando-se de pessoa jurídica de direito público, pessoa jurídica de direito público, né? O local da sede de qualquer de suas repartições administrativas. Local da sede de qualquer de suas repartições administrativas. Então, o local da sede da repartição é para a pessoa jurídica de direito público, o seu local de domicílio. E, finalmente, 4. O domicílio eletrônico, regularmente instituído nos termos deste artigo, implementado em ambiente virtual junto à internet, que é a rede mundial de computadores. Então, também nós temos essa situação como uma situação interessante, que aí a gente leva em consideração para a prova. Tá certo, pessoal? Então, é muito assim, importante que a gente perceba essa situação propriamente dita relacionada a tributo, né? Porque são situações que a princípio estão relacionadas ao que nós chamamos aí o local onde o contribuinte será encontrado e o que a princípio prevalece hoje para efeitos de prática é o local do domicílio eletrônico. Então, muita coisa hoje foi substituída pelo domicílio eletrônico.
Parágrafo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a criar, mediante decreto, o domicílio eletrônico dos contribuintes responsáveis tributários do município de Belo Horizonte, o DECORT BH, em ambiente eletrônico e virtual, a ser disponibilizado na rede mundial dos computadores, né, internet, né, para fins de comunicação, intimação, notificação dos atos e procedimentos da administração tributária municipal às pessoas naturais e jurídicas sujeitas a obrigações tributárias instituídas no município. Olha aqui para mim. Interessante aqui a respeito do município de BH é justamente você deixar de usar tanto papel, né, e a visita do fiscal até o local onde está a empresa e colocar tudo de forma eletrônica, ou seja, o fiscal pode, a princípio, fazer a notificação eletrônica de acordo com o domicílio eletrônico do contribuinte e como o fiscal tem um e-CPF eletrônico, né, que a princípio está relacionado ao seu status aí de ser fiscal da prefeitura, ele, a princípio, assina aquele documento é assinado digitalmente, ele é oficial e a empresa foi notificada. Então, ela tem prazo para cumprir aquela notificação. Tudo bem? Então, eu evito o deslocamento, eu evito, por exemplo, a necessidade de papel, quer dizer, através do domicílio eletrônico. Tá certo? É o mais utilizado nos dias de hoje. Parágrafo 2º. O decreto a que se refere o parágrafo 1º desse artigo deverá dispor sobre 1. As pessoas naturais e jurídicas que são obrigadas ao credenciamento e à utilização, né, do DECORT BH. Então, quer dizer, quem é obrigado a esse credenciamento, quem está dentro dessa obrigação tributária relacionada a essa situação. 2. A forma de credenciamento no referido ambiente virtual. O modo de acesso e os requisitos de sigilo e segurança relativos às suas diversas funcionalidades, bem como todas as obrigações acessórias concernentes à sua utilização. Então, forma de credenciamento, modo de acesso, requisitos de sigilo e segurança, quer dizer, as chaves digitais ali para ele poder, o eCNPJ, o eCPF que ele precisa tirar, né? 3. Forma também pela qual deverá operar-se a comunicação eletrônica entre a Fazenda Pública Municipal e os contribuintes e responsáveis tributários, especialmente no que se refere à assinatura eletrônica e à certificação digital, né? Então, essa é uma outra situação importante aqui para nós, quer dizer, a forma pela qual deverá se operar a comunicação eletrônica entre a Fazenda Municipal e os contribuintes responsáveis tributários. 4. Os atos administrativos e de mero expediente passíveis de comunicação, notificação e intimação eletrônica, né? Além daqueles já previstos nos artigos desta lei. Então, quais são os atos que são passíveis de comunicação eletrônica aqui junto ao nosso município? Também, então, aqui sendo citados. 5. Os períodos específicos do mês para a publicação das notificações de lançamentos e autos de infração do DECORT BH, conforme o caso. Então, também, isso foi acrescentado pela Lei 11.209, de 12 de dezembro de 2019. Quer dizer, quais são os períodos específicos do mês em que vai haver essa notificação via forma eletrônica. Então, está aqui sendo citado também. Beleza? Então, a novidade aqui é o DECORT BH, que nada mais é que o domicílio eletrônico relacionado ao nosso tributo. Domicílio eletrônico dos contribuintes e responsáveis tributários do município de BH. Parágrafo 3º. Os contribuintes e responsáveis tributários ficam obrigados a se credenciar junto a esse cadastro a partir do início da vigência deste decreto, a que se refere em parágrafos 1º e 2º desse artigo. Olha aqui para mim. Então, não adianta somente o fisco, a princípio, ter lá um portal onde você tem o domicílio eletrônico do contribuinte. Obriga-se, através de decreto da prefeitura, uma obrigação acessória, que os contribuintes e responsáveis relacionados aos tributos municipais se cadastrem nesse domicílio eletrônico, para que possam ser acessados e para que possam acessar informações junto à prefeitura. Tudo bem? Então, antigamente, nós íamos fazer um aviso, por exemplo, geral a todos os contribuintes, os munícipes aqui do nosso município. A gente ia lá no Diário Oficial do município e mandava aquele aviso. Hoje em dia não é necessário mais isso. Hoje em dia basta que você, a princípio, mande um aviso por portal eletrônico para todos os contribuintes. Cada um vai lá recebendo no seu tempo. Tudo bem?
ninguém pode dizer mais que a princípio não recebeu a intimação, a notificação, porque o domicílio é eletrônico. Vai na telinha. Parágrafo 4º. A comunicação, a intimação ou a notificação eletrônicas efetuadas por meio do DECOR-BH serão consideradas como notificações pessoais. Então, mesmo sendo feita de forma eletrônica, poderia parecer ao aluno que não é considerado pessoal. Então, essa informação aqui é importante e ela cai na prova dos senhores, tá? Então, guarda essa informação aí para nós podermos levar para a prova. E aí? Aí o que ele diz? Mesmo, né, não sendo propriamente dita uma situação relacionada aí a uma pessoa na tua frente, né, a respeito daquela situação, ele já mostra aqui para nós que nesta situação há como se fosse uma notificação pessoal para todos os efeitos legais, facultando-se então a Administração Tributária Municipal de BH a utilização de outras formas previstas na legislação municipal. Então, é interessante que é como se fosse, né, quer dizer, uma situação importante aí a respeito da tributação propriamente dita. Artigo 11. O domicílio fiscal a que aludem os incisos do caput do artigo 10 dessa lei deverá ser expressamente indicado nas petições, nos recursos e demais documentos que os interessados venham a dirigir ou devam apresentar à Secretaria da Fazenda. Isso aqui é uma informação interessante. Olha aqui para mim. Professor, por que eu preciso ter um domicílio fiscal? Porque além de eu ser encontrado, esse domicílio vai aparecer nos meus documentos para comprovar que o documento está fiel à informação correta. Então, se eu mudar de domicílio, eu tenho uma obrigação cadastral acessória. Eu tenho que informar a Prefeitura Municipal de BH que eu estou mudando meu domicílio. Então, tem prazo para isso e o descumprimento de prazo, ou seja, você não informar a mudança de domicílio para a Prefeitura é matéria de tributação. Tá certo? Volta na telinha. Então, artigo 11 tratando dessa situação aqui para nós. Bom, aí entra um capítulo muito importante, o capítulo das obrigações tributárias acessórias. Veja que toda a parte dos tributos municipais seria para mais adiante, mas por enquanto não aparece nada aqui para nós, né? Essa parte aí dos tributos municipais. Então, a gente está falando aqui do nosso CTM, ele vai falar agora de obrigações tributárias acessórias. Artigo 12. Os contribuintes ou quaisquer responsáveis por tributos são obrigados a cumprir as determinações desta lei, das leis subsequentes, de mesma natureza, bem como dos atos nela previstos. Então, existe uma obrigação quanto ao cumprimento de obrigações acessórias. As obrigações acessórias são as obrigações de fazer ou não fazer, mas que não tenha nada a ver com pagar. Né? Obrigações de fazer ou não fazer, mas não tem nada a ver com a situação propriamente dita de pagar. Né? Das leis subsequentes, de mesma natureza, bem como dos atos nela previstos, estabelecidos com o fim de facilitar o lançamento, a fiscalização e a cobrança dos tributos. Né? Facilitar o lançamento, a fiscalização e a cobrança dos tributos. Parágrafo 1º. Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido de maneira especial, os contribuintes e os responsáveis por tributos estão obrigados. Então, o que o contribuinte ou responsável aqui no município vai estar obrigado? 1. A apresentar declarações e guias e a escriturar seus livros próprios, os fatos geradores da obrigação tributária segundo as normas desta lei e dos respectivos regulamentos. Então, apresenta declarações por meio magnético, apresenta guias por meio magnético. Hoje, os contribuintes em todo o território nacional entregam a escrituração fiscal digital, a EFD. Então, livro de registros de serviços prestados, por exemplo, hoje está dentro da escrituração fiscal digital. Né? Então, eles escrituram livros próprios, mesmo que seja uma escrituração digital, ainda assim são obrigados a escriturarem seus livros. Né? Então, isso é uma obrigação acessória muito importante. Olha aqui para mim. Então, a obrigação de escriturar, ela é muito importante. Deve ser avaliada sempre pela Prefeitura Municipal e o fiscal da Prefeitura vai sempre cobrar os seus livros, né, suas notas fiscais. Eletronicamente é possível haver a cobrança hoje. Tá bom?
Com isso, nós encerramos esse bloco, firmes no propósito de ensinar aí você a nossa legislação tributária do município de BH. Próxima aula, mais detalhes a respeito das obrigações tributárias acessórias. Fiquem com Deus e até a próxima.